Boa noite aí ao pessoal do canal. Vou aqui postar um vídeo. Eu quero falar sobre silenciadores de carabinas de pressão. E lembrando que eu não sou nenhum especialista em produção de vídeo, então perdoe qualquer falha, a gente vai aperfeiçoar com o tempo. Mas eu queria propor aqui que acho que todo mundo que tem uma carabina de pressão gostaria de ter um silenciador, é bacana, enfeita. Só que nem todo mundo tem condições de comprar uma carabina com o dispositivo e às vezes fazer é complicado por causa de peças. Então eu propus criar um vídeo que pudesse ajudar um pouco o pessoal. Aqui tem umas peças que eu utilizei no meu, mas fica a seu critério, você pode mudar qualquer coisa nesse projeto, mas aqui vai algumas dicas. Eu fiz o meu de uma embalagem de talco, não preciso fazer propaganda, mas esse aqui é um tênis pé, né? Eu acho que a maioria conhece, marca Baruel. Um silicone, um tubo de silicone, né? Todo mundo conhece também. Fácil de encontrar em lugares que mexem com construção, principalmente acabamento, né? Algum pedreiro. E eu precisei também, eu utilizei 5 dos embolos que vem dentro desses tubos, ou seja, vai precisar de mais de um, pelo menos para tirar os embolos. Você pode cortar ele, se você deixar pelo menos um, retirar sem estragar, 2, para que se caso dê problema na fabricação de um, você tenha um segundo. Usei também essas buchas de borracha, você pode ver essas peças pretas aí. Eu vou explicar passo a passo cada uma, sendo que essa terceira eu não sei o nome, mas eu acho que é uma peça que sustenta o cano de descarga do veículo. Usei também fita adesiva, fica de sua preferência. Usei aqui um tubo de alumínio, esse caniço aí, todo furadinho aí, é essencial. Esse é um caniço de antena, essa antena comum, né, que na minha região a gente chama de rabo de peixe. Tem aí essa mola, é uma mola, até deixei escrito aí, ela é bem macia, ela encontra dentro daquelas válvulas de regulagem de gás que a gente tem em casa. Do seu botijão lá, elas têm um prazo de validade e assim que ela vem você tem que trocar. E qualquer pessoa que consegue fogão aí pode arrumar uma dessa, é muito fácil retirar. Ela tem uma espécie de um parafuso de plástico ali naquela válvula, com uma moeda você consegue desenroscar aqui e soltar ela. Usei 2 brocas, que é para furar os caniços, a 2,5 para dar início, a 4,5 para largar. Usei uma lixa, que eu precisei para dar uma passada no caniço, para tirar as limalhas ou a rebarba que fica fora, certo? Aí você pode ver o frasco de talco, eu já fiz a perfuração no mais centralizado possível. Bucha para banho encontrada em qualquer supermercado. Você pode observar, essa bucha, ela tem esses furinhos e a vantagem dela porque ela é cilíndrica, ela não tem costura, então eu fui dando um jeito de colocar ela dentro do frasco de talco, sem embolar, de forma que o caniço passa dentro, ficou perfeito. Aqui vocês podem observar que eu utilizei também essa cola aí é para cano, mas serviu muito bem. Você pode usar no seu critério, de qualquer forma, lembrando que você tem que fazer os furos antes de colar na peça de borracha, porque senão depois vai ficar mais complicado de fazer. Nessa próxima imagem você pode ver as 2 buchas que eu consegui, estão até um pouco desgastadas, são peças usadas, ser descartadas em oficina, né? Aí as bases que eu colei, e eu até escrevi aqui embaixo, colei as buchas de uma a outra, são elas que vão dar apoio ao cano da carabina, centralizando e fixando ao dispositivo. Elas são fundamentais também. Essa aqui, a seta está indicando para baixo, ela tem esses 3 furos aqui, ela tem um limite nesse furo central dela, que é de 15 milímetros e meio mais ou menos, ele termina ali de forma que aquele caniço encaixe direitinho no final. Ele não é cônico, mas no final ele se estreita e dá o limite pro cano da carabina também.
onde ele vai encostar e vai finalizar a entrada no dispositivo. Depois que eu colei, eu fiz o enchimento com fita adesiva, por isso que eu falei que esse é o critério. Pode ser crepe, mas eu preferia a que eu conheço aqui na minha região como fita isolante, ela é mais resistente. Fiz o enchimento até dar na medida interna do tubo do silicone, onde ele vai encaixar desde que fique firme. Depois do tubo furado, você vai colar nele as buchas, né, de borracha. Depois que tiver seco, você vai enfiar ele até uma certa marca. Eu pus aqui para você marcar de canetinha, como eu pus uma seta para cima aqui indicando, e na outra parte onde a bucha já está colada, está encaixada até, pelo contrário, eu já marquei de canetinha, que é para ter um limite, porque esse caniço ele é medido de forma que ele vai pegar do limite ali de dentro da bucha até a extremidade do dispositivo, que vai ser a saída do frasco de talco. Então você precisa marcar as partes que vão ser encaixadas para que você não venha se frustrar no final, faltar caniço ou sobrar. Se errar depois fica mais complicado para você dar um acabamento. Então, você encaixa os embolos aí o mais perto possível, mais unido possível, porque eles vão formar as câmaras, né, que vão servir de barreira para atrasar o som. Então é necessário que eles vão até o limite, encostem na bucha e venham um seguido do outro, mas bem coladinho, o máximo possível. E como eles já são da largura do tubo de silicone, você não vai precisar fazer nenhum enchimento. E não vai ter vazamento. Nessa outra, essa parte da montagem, o último caniço, ou melhor, perdão, o último embolo, ele até modelo diferente, você pode observar, eu aproveitei e encaixei ele invertido, de frente para o último embolo, porque ele vai formar uma câmara maior. Como os outros são todos do mesmo tamanho, essa constância do som indo e voltando ajuda a impedir o barulho de sair, mas quando ele encontra uma inconstância, ou seja, uma câmara maior, ele vai gerar essa inconstância que vai ajudar mais ainda a dissipar esse som, certo? Aqui vocês podem ver a mola, que eu já citei, e essa arruela que eu improvisei aí. Isso pode ser cortado de garrafa PET, ou uma peça de acrílico que você tiver, ou fica a seu critério, não precisa ser transparente. E essa arruela que vai fazer com que a esponja de banho que a gente vai colocar lá dentro do frasco de talco seja comprimida para frente, fazendo com que fique mais densa. E isso vai melhorar mais para ajudar, igual eu pus aí, formará uma outra câmara que dissipará o som. E o frasco de talco vai ser uma câmara inteira. O espaço que fica antes da esponja, ele vai servir como outra câmara. E a própria esponja vai dissipar bastante o som, podem ter certeza. Aqui vocês podem ver, eu pus aí tudo montado fora, só para a gente ter noção do comprimento. Vocês podem ver que está dando um limite, mostrando aí de outro ângulo. Vocês podem ler aí também como eu escrevi, quais as explicações que eu tenho colocado, que às vezes eu esqueço de falar alguma coisa. Aqui vocês podem ver, encaixando tudo, internamente ficará mais ou menos assim. Eu pus as setas, a primeira peça de borracha, que como eu disse eu não sei o nome, mas eu creio que é para sustentação do cano de descarga de um certo modelo de veículo. As duas buchas, que eu vou falar o nome depois. Os embolos. A última peça de borracha lá, se eu não estiver enganado, é o tirante, eu vou falar o nome dele depois também. Ele encaixa certinho na boca do frasco de talco. Se você não encontrar, você vai ter que cortar na sua ou achar uma peça, porque ela ajuda a centralizar aquela boca do frasco de talco para não ficar tão solta. Porque por mais que ela encaixe muito bem no tubo de silicone, essa peça também ajuda a firmar. A mola, que nós vamos colocar ali na frente a arruela e futuramente a esponja, certo? Aqui vocês podem ver que eu já coloquei o caniço dentro da esponja de banho, que estava dentro do frasco de talco. Essa fita adesiva preta que vocês estão vendo aí à esquerda, eu pus só para unir aqueles dois embolos que eu coloquei de frente, só para dar uma firmeza. Pus o restante dos embolos, e ali, como eu mostrei para vocês, na marquinha que eu fiz com a canetinha marca-texto,
foi o limite, que é a quantidade, que se eu não estiver enganado, deu 12 milímetros, onde essa bucha vai entrar ali, o caniço vai entrar na bucha. E por último a peça lá. Aí tá vendo? Depois de haver montado os embolos e o frasco de talco, colhe as buchas ao caniço de alumínio. Não se esqueça de colocar a esponja dentro do frasco. É imprescindível. Aqui eu cortei aquela rosca que vem, que é até a parte da frente do tubo de silicone. Não tive que alargar, porque ela é estreita por um cano de carabina. E eu escrevi com um lembrete que, se o furo ficar muito folgado, o dispositivo pode acabar desalinhando. Aí, se isso acontecer, você vai ter que fazer um enchimento com fita ou conseguir outro tubo, por isso que eu falei que deveria deixar um segundo ou um terceiro de reserva, até para fazer outros futuramente com um amigo seu. Mas também para suprir uma tal falha na sua primeira tentativa, né? Eu, graças a Deus, fui bem sucedido na primeira, entre aspas. Então, eu usei um pouco de grafite para que essa peça de borracha descesse. Vocês podem observar aí as barras que vão fazer pressão onde eu fiz o circo. Como o programa que eu estou usando não é o próprio, eu não consegui inverter esses círculos ovais que eu coloquei. Vocês dão para perceber as setas também apontando. Essas barras elas vão comprimir o cano da carabina de forma a segurar. É o que vai dar mais firmeza ao cano da carabina aí quando ele estiver encaixado no dispositivo. Eu fiz o cálculo e ele vai entrar cerca de 9 milímetros a 90 milímetros a 90 a 95 milímetros dentro desse tubo. Ou seja, por maior que fique esse dispositivo, ele vai entrar bem, o cano da carabina não vai ficar tão prolongado, mas também não vai ficar tão curto, e o efeito vai ser o esperado. Tá vendo? Depois de tudo montado, passa um pouquinho mesmo de grafite aí, você pode usar também um pouquinho de desengripante, que é aquele anti-ferrugem, né, que muita gente chama, para encaixar no tubo, né, finalizando. E você apoia o dedo lá na ponta do caniço lá atrás. É por isso aqui que é importante que ela tivesse colada nas buchas, o caniço, para que ele não venha entrar mais do que o necessário dentro das buchas, e até para não ficar arranhando a boca do cano da carabina quando você for encaixá-lo no dispositivo. Vocês podem observar aí o enchimento com a fita adesiva, certo? Aqui, depois de montado, vocês podem observar como o fundo do frasco de talco não tem um acabamento para isso. Eu pensei em usar massa plástica, mas eu não creio que fosse ficar bom, não ia conseguir um bom acabamento. Então pus essa tampinha, será uma tampa de frasco de suco, encaixou muito bem, eu vou colar futuramente. E ficou com mais ou menos 350 milímetros, certo? Foi mais ou menos que eu medi com uma régua comum, escolar, ela não tem precisão, também não é tão necessário, mas é só para ter noção. Aqui o furo do encaixe do cano da carabina, que eu tinha feito agora depois de pintado, vocês podem ver que eu coloquei aí, ficou bem feito mesmo, até brinquei que ficou quase simétrico, mas ficou muito bom, porque sem furadeira, que eu não tenho eu tenho uma furadeira, mas não tenho uma broca que faça esse furo de 15 milímetros, e tive que improvisar uma lixa aqui presa a um outro caniço, mesmo assim eu consegui um ótimo acabamento, pelo menos questão de circunferência. E lá vocês podem ver as barras aparecendo aí, que é onde o cano vai encaixar, certo? Aqui o furo dianteiro, feito naquela tampa de suco que eu improvisei. O furo ficou muito perfeito, muito centralizado, vou ter que colocar outro, mas eu já deixei porque até eu conseguia demorar. Mas eu acho que eu tenho uma guardada, porque isso eu fui guardando algumas peças que eu achei que eu pudesse utilizar. Tá vendo? Prontinho. Só falta testar. E como eu frisei aqui no texto abaixo, o que eu quero com esse vídeo é mostrar que cada um pode fazer seu próprio silenciador de carabina de pressão com material de fácil acesso e praticamente sem custo algum, apenas usando criatividade. Já mando um abraço a todos. Não esquece de dar um joinha aí pra gente no vídeo, se você gostou, é lógico. Não tem intenção maior que isso, talvez. A pretensão não é outra, a não ser mostrar isso. E falta testar, é lógico. Aqui,
alguns modelos. Eu achei essas imagens na internet porque eu fui pesquisar para ver de onde, porque eu achei aquilo na rua, a verdade é essa. Houve oficinas que eu fui passando e olhando, porque são peças descartáveis. E as buchas que eu usei são semelhantes a essas aí, ó, na foto. A bucha de borracha do tirante da S4000, você pode utilizar modelo semelhante. Eu vou mostrar aqui para frente alguns outros modelos. Tem esse aí que eu creio que ficaria muito melhor em a questão de estética, né? Dependendo do comprimento, talvez se nem fosse necessário usar duas, uma só daria, e aquela peça anterior, que é do cano de descarga. Tem o exemplo do que eu tô te dizendo, tem a bucha nova aí, a peça novinha à direita, e à esquerda tem uma bem usada já. Essa aí parece ser melhor ainda, que pelo comprimento, talvez uma só daria, talvez se fizesse um enchimento pouco, se é que fosse necessário, nas bordas com a fita, e ia ficar perfeito. A minha desconfiança é que esse embolo interno aí seja de metal, se for, já não daria. Mas se você encontrar algo semelhante, bacana. Essa outra também. Eu estou só dando exemplo de peça que você pode usar. Você pode mudar tudo que você viu aí. Tudo. Desde os embolos, né? Desde a peça que eu disse aí, que é que eu creio que é do amortecedor, quanto as outras, ou uma só, dependendo do comprimento que você achar ela. Como eu disse, essa da esquerda que você está vendo aí, ela é que vai dar o limite para o cano. Essa outra é para sustentação também. Essa aqui firma ele, que vai ser a primeira colocada lá no fundo mesmo do tubo de silicone. Essa outra colocada na boca do frasco de talco. Isso aqui é eu esqueci de comentar, é um resto de silicone que estava dentro do tubo. Deixei secar, ela tem em torno de 20 milímetros, e isso eu coloquei lá na frente do tubo de talco, do frasco de talco, para que aqui, ó, ela ficou mais ou menos aí, nessa borda verde da frente aqui desse lacre, que eu retirei depois. Foi a última peça aí na frente, porque onde está a seta aí, corria o risco de que o caniço pudesse, por algum motivo, afundar para dentro e desalinhar. Então aquela peça de silicone, por ela ser leve, eu furei ela, vocês podem ver, não ficou um furo, ficou um furo mais estreito, que até a minha intenção era essa, porque ele possa apertar o caniço, e ela finalizou, ela ficou na pontinha do caniço, centralizando ele lá na saída, no futuro. Eu devia ter tirado uma foto sem a tampa de suco, certo, gente? Eu creio que é só. Uma boa sorte aí na sua tentativa de fazer. Assim como eu disse, esse furo também ele tem que ser bem simétrico. Você não pode errar muito, porque senão não vai ficar bom. Porque de forma que, se o cano encaixa aqui perfeitamente, não sei o diâmetro do cano da sua carabina, mas eu creio que deve ter um padrão. Se for também de uns 15 milímetros, você vai poder até usar como muzzle brake, eu não sei se a pronúncia é essa, para às vezes até arrumar a carabina sem ter que tirar o dispositivo sempre, certo? Vai ficar já de vez. Olha, pessoal, eu creio que é só isso. Fica aí a imagem final do dispositivo pronto e bora testar. Um abraço a todos e muito, muito, muito obrigado. Até mais.